A Câmara de Deputados adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei da chamada Escola Sem Partido, que deveria ocorrer nessa tarde. O assunto é polêmico e aqui em Santa Catarina um caso recente chama a atenção. A deputada eleita Ana Caroline Campanholo usou a sua rede social para pedir que os alunos denunciem professores que venham a fazer manifestações político-partidárias. O caso foi parar no Ministério Público de Santa Catarina. A deputada eleita publicou em sua rede social um pedido para que os estudantes catarinenses gravassem ou filmassem as manifestações político-partidárias de professores em sala de aula e encaminhassem à equipe dela. A publicação teve grande repercussão e não foi bem vista por entidades. A OAB recebeu com muita preocupação essas manifestações que acabam por incitar os alunos a serem censores e até delatores dos seus professores, colocando alunos contra os professores, ofendendo a própria liberdade de ensinar e de aprender. A nossa preocupação é que os professores, dentro da autonomia que a Constituição atribui a eles, dentro da responsabilidade grande que eles têm de educadores, é que eles não sofram nenhum tipo de censura, nenhum tipo de pressão e que os assuntos abordados pelos professores, evidentemente, não terão ou não devem ter um conteúdo político partidário. Para Joyce, que tem 2 filhos em escolas públicas e já teve problemas com professores por questões políticas, não cabe à escola discutir esse tipo de assunto. Escola ensina matemática, geografia, história, português. Pai e mãe ensina educação, política e sexualidade. Esses são os nossos papéis. E religião. Cada um tem a sua, nós vivemos num Estado laico. Todo mundo tem o direito de ser o que quiser dentro da sua casa, mas tem que aprender a respeitar os limites dos outros. Já a Vitória, estudante universitária, acredita que discussões políticas saudáveis só agregam à formação acadêmica. Geralmente os professores, quando vão colocar essas questões políticas dentro de sala de aula, eles colocam sempre em forma de debate e esperando que nós coloquemos a nossa opinião antes deles darem qualquer opinião própria deles. Então acho que essa é a maneira mais correta de ser colocado dentro de sala de aula. Esse professor da UFSC entende que é papel da escola e do professor promover o diálogo sobre a realidade, incluindo a política. O tema da política está consagrado em teorias da ciência política já há séculos, e isso deve ser objeto, sim, de discussão nas escolas. Portanto, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de tentativa de eliminar o outro da relação escolar, esse que também traz elementos políticos para serem discutidos, deve ser impedida porque ela rompe com o mais importante da educação, que é a convivência, que é a formação para o diálogo, que é a formação para a cidadania. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública contra a deputada eleita. Entre as medidas, solicitou a retirada das publicações da página da rede social e também o bloqueio do número telefônico anunciado para as denúncias. Nós tentamos contato com a deputada eleita, que preferiu não gravar entrevista e disse que deve se pronunciar no momento oportuno.